Boa noite. Vamos dar início à nossa segunda aula, curso de História. A gente falou semana passada sobre alguns conceitos importantes da história e o período da pré-história. Agora a gente vai entrar na Mesopotâmia e no Egito. Vamos começar pelo Egito. Aí tá é uma pintura egípcia, né? Nas pinturas egípcias, era de costume retratar o cotidiano, né? Sempre eles retratavam a questão da agricultura, pecuária também, né? E aí tá mais embaixo tá retratado o Rio Nilo. Uma travada no slide aqui. Aí as pirâmides egípcias. Essas pirâmides eram túmulos, né? Túmulos para os faraós, que a gente vai ver mais posteriormente, né? Grandes construções arquitetônicas, assim, o, o povo egípcio contribuiu muito assim para a arquitetura, né? Deixou grande legado aí para a posteridade. Aí a construção, né, das pirâmides, eles eles tinham bastante mão de obra escrava, né, para construir essas pirâmides. Né, não sei se já ouviram falar, mas tem um programa no History Channel que chama Alienígenas do Passado, em que eles investigam o passado e aí dos episódios que mais passava na History Channel era das pirâmides egípcias, né, que eles criam que era humanamente impossível construir essas pirâmides assim, mas eles tinham uma certa tecnologia, né, se der para ver, eles tinham um sistema de alavanca, né, muitos homens puxando os blocos, né, as pedras, então, né, eles estavam bem preparados assim, né? Eles tinham ciência do que eles estavam fazendo, faziam bem. Aí a questão das alavancas que eu tinha mencionado e mão de obra, né? Muitos escravos trabalhando nas obras. A estrutura de uma pirâmide, né? Tá ali a câmara do rei, né? Que é onde ficava o corpo do faraó. Tem aqui a grande galeria, aonde ficava os pergaminhos com os feitos que o faraó, né, os feitos do faraó em vida, né, e tinha também as esfinges que era a representação, né, do faraó, que eles acreditavam que era para a alma se deparar com a esfinge e conseguir encontrar o corpo, né? E esses pergaminhos desses, né, grandes feitos que eram escritos, né, era para que os deuses pudessem se deparar com esses feitos assim, né? E vamos... E o Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A vida estava regulada pelas cheias do Rio Nilo, né? A gente tinha falado no Neolítico que já no Neolítico que foram formados alguns clãs, né? E na Idade dos Metais já foi a época que foi a formação de alguns impérios,
que os povos sempre procuravam se estabelecer no leito dos rios, por essa questão da ser uma região fértil, né? Que eles viviam da pecuária e da agricultura, né? E no Egito não foi diferente, né? Eles se estabeleceram ali, né? Às margens do Nilo, e aí, por mais que eles estão situados numa região que é deserto, né? O deserto do Saara, mas nas cheias dos rios, quando o rio sobe e aí, né, logo ele baixa, então o terreno fica propício para agricultura, né? Um terreno fértil, né? Aí deixavam o solo recoberto com limo, que fertilizava a terra para a agricultura. Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos hieróglifos. Os hieróglifos eram figuras assim que significavam palavras, né? E aí já dá para ver que eles estão bem desenvolvidos assim, né? Já desenvolveram uma escrita, né? Quanto à religião, eles eram politeístas, tinham um panteão de deuses, né? Mas o principal era o deus Sol, era Ra, e o deus dos vivos, que era Horus, né? E tem vários outros. A gente tem um slide que vai dar para mostrar para vocês. Aqui está um mapa, né? Aí os povos que se situavam ali, né, às margens do Nilo, aí dá para ver que, né, eles se estabeleciam às margens, né, para a questão da agricultura. O Egito Antigo ele foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs que se organizavam em comunidades chamadas nomos, né? E os chefes dessas comunidades eram chamados nomarcas, né? Estes funcionando como se fossem pequenos estados independentes, né? Só depois que a gente vai ver mais posteriormente começa a unificação assim, né? de algumas regiões. Por volta de 3500 a.C., os nômades se uniram, formando dois reinos, né? O Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Posteriormente, em 3200, os dois reinos foram unificados por Menes, rei do Alto Egito, que tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. Então aqui com Menes vai começar o período faraônico, assim, né? Vão vir diversos faraós depois dele, foi o primeiro, né? Os nomarcas, antes, né, dessa unificação, de dividir, né, a região entre norte, Alto Egito e sul, né? Baixo, entre norte, Baixo Egito e sul, Alto Egito, os nomarcas eram chefes assim, né, das comunidades, né? Aqui o que se torna diferente aqui com o faraó é que ele se torna uma figura divina, né? Ele se torna uma divindade, né? Um Deus vivo. Começa um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecido como Era dos Grandes Faraós. Divisão aqui do Alto e Baixo Egito. Baixo Egito ao norte e Alto Egito ao sul. É o Antigo Império, né? Durante o Antigo Império, foram construídas obras de drenagem e irrigação, que permitiam a expansão da agricultura. Eu tinha falado anteriormente da questão da cheia do Rio Nilo, né?
Esse era um problema que eles tinham, né? Porque se o rio alaga as margens por muito tempo, não tem como o cultivo, né? Dificulta o cultivo. Então, né, a saída deles foi as obras de drenagem, né? E as obras de irrigação, usando a água do próprio rio para cuidar, né, do plantio. Permitiram a expansão da agricultura. São desse período ainda as grandes pirâmides dos faraós Kelps, Crefen e Miquerinos, construídos nas proximidades de Mênfis, capital do Egito na época. As pirâmides eram túmulos dos faraós. Para o seu interior era levada grande quantidade de objetos que pertenciam ao soberano, como móveis, joias e outros objetos preciosos. É porque eles acreditavam na vida, né, na eternidade, assim, da alma, né? Então, por isso que eles adornavam com móveis e tinha a questão que eu já tinha mencionado, os pergaminhos com os grandes feitos dos faraós. Durante o Antigo Egito, o faraó conquistou amplos poderes. Isso acabou gerando alguns conflitos. Os grandes proprietários de terra e os chefes dos diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram diminuir o poder do faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Estado. O Médio Império, né, de 2100 a.C. a 1580 a.C. Durante o Médio Império, os faraós reconquistaram o poder político no Egito. A capital passou a ser Tebas. Nesse período, conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica, mas algumas agitações internas voltaram a enfraquecer o império, o que possibilitou por volta de 1750 a invasão dos Hicsos, povo nômade de origem asiática. Os Hicsos permaneceram no Egito cerca de 170 anos. Sempre tinha essas disputas por território, invasão de povos nômades. Na Mesopotâmia, a Mesopotâmia sofreu mais com invasões do que o povo egípcio, que o povo egípcio estava um pouco mais isolado, né? Então, era um terreno de difícil acesso, assim, né? Situar no deserto também, né? Mas mesmo assim ainda sofreram algumas invasões. Novo Império, de 1580 a.C. a 715 a.C., o período iniciou-se com a expulsão dos Hicsos e foi marcado por numerosas conquistas territoriais. Em seu final, ocorreram agitações internas e outra onda de invasões. Devido ao enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios, persas, gregos e romanos. E aí estão as datas. A sociedade egípcia. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. Né, não havia, a gente vai ver que é uma pirâmide, né? Tem, quem está no topo da pirâmide, claro que é o faraó e sua família, né? E na base são sempre os escravos, né? Os trabalhadores camponeses. E mobilidade social é porque não tinha um camponês não conseguia ascender socialmente, ele não conseguia estar num lugar de privilégio, né? Era bem rígida a estrutura. No topo da sociedade encontrava-se faraós e imensidão de parentes. O faraó era venerado como verdadeiro deus, já havia mencionado, né? Pois era considerado como intermediário entre os seres humanos e as demais divindades.
Por isso era uma monarquia teocrática, né? Que no caso, por ele ser considerado Deus, então na teocracia, né, é a divindade que toma as decisões, né? Outra teocracia conhecida foi no povo de Israel, né? Tem os relatos bíblicos, né? É um governo baseado nos ideais religiosos, nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas dos sacerdotes, nobres e funcionários. Aí na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram os artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, uma corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar e latifundiária. Aí esse é um dos porquês que não tinha como se ascender socialmente, né? Porque nessas classes privilegiadas, né, na nobreza e no sacerdócio, né, era uma questão hereditária, então se passava, né, de pai para filho, né, não tinha, não tinha como um artesão, um camponês, um escravo ou um soldado ascender, né, socialmente e se tornar um sacerdote, né? Eram famílias, né, que já estavam nessa posição e elas não iam sair dessa posição porque, né, passava de geração em geração. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia, por isso sabiam ler e escrever, e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante seu reinado. Estes textos seriam colocados nos túmulos quando morresse. Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempos de guerra, soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deviam pagar altos impostos. É outro fator que não permitia que eles ascendessem socialmente, né? Eles não conseguiam acumular riqueza para chegar a tal, assim, né? Por conta dos altos impostos que eles tinham que pagar. No final das contas, eles estavam trabalhando para pagar impostos. Então, tinham praticamente com a vida de subsistência. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Isso é um diferencial assim, da sociedade egípcia, né? Que a gente vai ver mais posteriormente, né? Em Roma, na Grécia, né? As mulheres não tinham não era permitido a elas uma posição de prestígio, né? E na sociedade egípcia era diferente, assim, né? As mulheres eram atuantes assim como os homens, né? E tanto que houve, né, a Cleópatra que foi uma faraó, né? Na sociedade egípcia, né, tinha uma posição de prestígio, podia exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com homens de sua categoria social. Significava, inclusive, que poderiam ser faraós, assim como o caso de Cleópatra. Aqui a pirâmide que eu havia mencionado, então, né, os escravos estão na base, porque eles eram a maioria, depois vem os artesãos e os camponeses, né, e os comerciantes, né, os comerciantes, artesãos e camponeses eram a base econômica da sociedade egípcia, assim, né, eles que produziam, assim, né, na agricultura,
trabalhavam na arquitetura, né, e o comércio, né, que gerava riquezas pro Egito, né. E depois vem os soldados, que também não estavam numa posição de privilégio. E aqui, a partir dos escribas, né, nobres e sacerdotes, e aí o faraó está no topo dessa pirâmide, são os privilegiados nessa sociedade. A civilização egípcia foi exatamente sofisticada, extremamente sofisticada, e suas marcas estão entre nós até hoje. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos e, observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos. Na medicina, os egípcios escreveram tratados sobre remédios para a cura das doenças, cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam médicos especialistas e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieróglifos. Estes eram figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, os textos religiosos, a economia do reino. A cultura egípcia, né? O que é mais conhecido do legado, né, da cultura egípcia são as pirâmides, né? Que foram as grandes obras arquitetônicas, assim, que permanece até hoje. E eu mostrei no início, né, uma pintura egípcia. É nessas pinturas que eu falei que retratavam o cotidiano do povo egípcio, muito dá para ser estudado, né, através dessas pinturas, né. Dá para historiadores e arqueólogos, né, eles se debruçam sobre essas pinturas para conseguir entender como era o cotidiano, né, a cultura, né, a vivência social do povo egípcio, né, aí, né, falando que a questão da arquitetura foi profundamente marcada pela religiosidade, né, as construções voltaram principalmente para a edificação de grandes templos, né, os de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviram de túmulos aos faraós, entre os quais se destacam Quéops, Khafre e Miquerinos. A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil. Caso o retratado estivesse de pé, no entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Pintavam-se as paredes dos palácios, templos, especialmente as tumbas destinadas ao faraó. E falando mais sobre a pintura, né, que eu tinha falado do cotidiano, as cenas familiares, né, escultura egípcia que eu tinha mencionado das esfinges, também relacionada à questão religiosa, que, né, as esfinges eram feitas, né, eram esculturas que retratavam, né, as formas, né, dos faraós para que a alma se identificasse ali com aquele corpo e a alma não se perdesse do corpo, né? E aí a economia, a gente vai ver tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, eles eram totalmente dependentes do rio, assim, e a principal fonte de, 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 de riqueza, assim, né, o que
sustentava eles assim era a agricultura, né? E aí tá aí o que eles produziam, né? Plantava-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para a pesca e garantia a unidade política ao Antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. As terras pertenciam ao faraó, os camponeses eram obrigados, né? O faraó cedia, né? Vamos dizer assim, a terra para os camponeses. Então, esses esses impostos que eram cobrados era parte da produção, né? Que, né, do cultivo da terra, então era passado pro faraó. Tá a construção de diques e reservatórios e canais de irrigação. Esses diques que a gente mencionou, assim, tinham os diques eram para né, para acumular, para acúmulo de água, né, e também para questões das cheias, né, para evitar para evitar inundações, né, então canais de irrigação era a tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto escravo, né. E aí a questão da religião, e aí tá alguns deuses do panteão egípcio, né, só para vocês terem ideias. São bastante. Daí aqui já vai entrar, a gente vai ter tempo suficiente para entrar nessa questão dos deuses egípcios, né? Então vamos partir para Mesopotâmia. Mesopotâmia é considerado um dos berços da sociedade oriental. O Egito, né, sim, só para situar geograficamente, né, fica ali na África e, e tem, tem uma ligação direta, né, com o Oriente Médio, né? E a Mesopotâmia, já no Oriente Médio, foi um dos berços, né, das sociedades orientais. A Mesopotâmia, o nome significa entre rios, né? Porque os povos se instalaram ali entre o rio Tigres e Eufrates, que hoje é atual Iraque, né? E aí são as civilizações que se estabeleceram ali, né? Os sumérios, os babilônicos, os assírios e caldeus. A Mesopotâmia não se unificou, né, sobre um governo como no Egito, né? Ela sempre teve segregada e dividida, e a gente vai ver que, que principalmente no Império Babilônico, que foram dois impérios babilônicos, que um deles foi um povo nômade que invadiu a região
e formou o primeiro Império Babilônico. Então essas invasões eram constantes assim, tá? Nunca conseguiram unificar o território, como aconteceu no Egito, né? E essas invasões ocorriam por conta da região, né? A região era diferente do Egito, a região muito plana, assim, né? Muito aberta e que facilitava invasões de povos nômades. A região era povoada de cidades-estados independentes que periodicamente exerciam forte hegemonia sobre toda a Mesopotâmia. Aí tá aí, né, para vocês verem, né, como eles. O rio tá aí bem no meio, não sei se dá para ver bem o rio Tigre e o rio Eufrates, então eles se situavam assim bem à margem, né? Como também era no Egito, às margens do rio Nilo, para a questão da agricultura também. O meio ambiente e seus impactos. Situavam entre o rio Tigre e o Eufrates, a Mesopotâmia pertencia à chamada Crescente Fértil. Ao norte, o território era montanhoso, desértico e, portanto, menos fértil. Já ao sul, a região era construída por planícies muito férteis. A aridez do clima obrigou à fixação da população às margens dos rios Tigre e Eufrates, cujas águas permitiam o desenvolvimento da agricultura na região, né, e a Mesopotâmia sofreu muito mais com inundações, assim, né, do que o Egito. A construção das obras de irrigação foi fundamental para o aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis na área. Além disso, por ser uma região de grande fertilidade, em meio a regiões áridas, a Mesopotâmia foi vítima de constantes invasões de povos estrangeiros. Então, os povos que se situavam na Mesopotâmia, né? A gente vai passar só para vocês verem os sumérios, acadianos, e aqui o primeiro Império Babilônico, que foram povos nômades que invadiram, né? Foram os amoritas, vindo do deserto da Arábia. A Babilônia se tornou um grande centro urbano, né? Da Antiguidade Oriental, eixo econômico e cultural da região. Aqui o primeiro Império Babilônico né, tinha como, né, chefe aí no imperador o Hammurabi, né, que é muito conhecido pelo Código de Hammurabi ou Lei do Talião, que era, né, olho por olho e dente por dente. Então, se e era assim mesmo que funcionava, né? Se se algum se alguma pessoa ferisse a outra, né, arrancasse o olho, ou a punição era arrancar um olho dele também. Por exemplo, se um ladrão fosse pego, se arrancava o braço dele. Então era bem drástico, assim, era a maneira que eles encontraram, assim, para frear a violência, mas com violência, né? Era a maneira deles de tentar sanar a violência. Aí tá, né? Hammurabi realizou uma reforma religiosa, instituindo o culto de Marduk, principal divindade e honra de quem foi construído o imponente zigurate. Esse zigurate era ela parecida com a pirâmide na questão da estrutura, né, de parecer meio triangular. E aí ela tinha diversos degraus assim, e era um templo mesmo de para
para culto à divindade, né? E rebeliões internas e invasão que levaram ao enfraquecimento do império e à fragmentação do poder. Aqui está uma pedra onde foi entalhada a escrita da Mesopotâmia era cuneiforme, porque eles usavam uma cunha, né? Era um instrumento para entalhar, assim. Então eles entalhavam pedra, argila, né? Então, por conta do nome do instrumento, se deu o nome da escrita. E essa pedra que está à direita, ela tem um entalhe, né, da lei de Hammurabi, né? Que não está dando para ver. É o Império dos Assírios. A gente vai passar para o Segundo Império Babilônico. Aí já foi os caldeus, né? Segundo Império Babilônico, origem semita, derrotando os assírios, estabeleceu seu poder sobre a Mesopotâmia. Capital babilônica, com o rei Nabucodonosor II, o Império Babilônico atingiu seu apogeu. Ampliou as fronteiras do reino, dominando a Fenícia e a Síria. Vitória sobre o Egito, ocupação do reino de Judá e Jerusalém com a escravização dos hebreus, cativeiro da Babilônia. Muito se tem sobre esse período, né, segundo o Império Babilônico, na Bíblia, né, por conta do cativeiro da Babilônia, né, dos povos dos hebreus serem escravizados. Muito se tem relatos, né, se não me engano, no livro de Daniel. Então tem relatos bem detalhados assim da cultura, da política, né? De como funcionava. Construção de grandes obras públicas, templos e palácios, perdão, zigurate, imponente construção em forma de torre com degraus, conhecido como a Torre de Babel, que a gente tinha mencionado anteriormente e está correlacionado com a questão religiosa, né? Templos de adoração a algum deus, né? E tinha o jardim suspenso da Babilônia. Com a morte de Nabucodonosor II, há o enfraquecimento do reino, tornando-se alvo da expansão persa. Chefiados por Ciro I, os persas invadiram e dominaram a Mesopotâmia, que se tornou uma província do Império Persa. Então, como eu tinha mencionado anteriormente, né, a, o, a Mesopotâmia sofreu diversas invasões e havia sempre essa troca de poder, né? Né, sempre estava ali mudando por conta das invasões, o povo não resistia à invasão, né? E essa mudança, né, de poder era contínua, assim. Aí tá aqui algumas das obras arquitetônicas. Só para mera ilustração. E aí é isso sobre as civilizações antigas. Na próxima aula eu creio que a gente vai entrar em Grécia e Roma, né, nas próximas aulas. Mas esses povos foram muito importantes assim, né? Os egípcios, a questão da matemática, da medicina, né? E tecnologia com questão da agricultura, né? Irrigação, diques. Então eles deixaram um legado assim para a posteridade, né? Então, por hoje é isso e tenha uma boa noite e até a próxima aula.